gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês têm que ter o máximo de atenção possível. Chama Semana de Arte Moderna, ou seja, o modernismo brasileiro. Professor, por que o senhor está dizendo que a gente tem que ter o máximo de atenção possível? Porque em 2022, ano que vem, a Semana de Arte Moderna faz 100 anos de acontecimento. Ou seja, o centenário da Semana de Arte Moderna não vai começar no início de 2022. O centenário da Semana de Arte Moderna já começou, porque uma série de lugares do Brasil começaram a fomentar esses 100 anos de Semana de Arte Moderna. Para que a gente possa entender o que foi a Semana de Arte Moderna. Foi justamente um evento que foi o marco de transformação da arte no Brasil, que era acadêmica, cheia de regras, mais clássica, mais europeia, onde você teve uma quebra gigantesca e uma liberdade enorme de fazer novas propostas de arte. Na prática, né, ele aboliu a estética perfeita que vem do século XIX, que vem da Europa, e começa a criar uma identidade própria e uma liberdade de expressão própria. Só deixar claro que a Semana de Arte Moderna continua tendo influência da arte europeia, em particular das vanguardas europeias. Nós já falamos sobre vanguardas em outras aulas, e o interessante é você pesquisar sobre elas e fazer o link para entender os processos. Experimentar diferentes caminhos e nenhum padrão, nada de regras estabelecidas. Simplesmente influências de novos processos para criar novas ideias. Acontece que o diferente nem sempre é tão bem aceito. Aqui eu vou deixar vocês com uma foto de alguns integrantes da Semana de Arte Moderna e vou citar os nomes que talvez sejam os mais conhecidos. Manuel Bandeira, bem aqui, certo? Mário de Andrade, o grandão, aqui no meio. A Graça Aranha, que fez o discurso de abertura da Semana de Arte Moderna, e o mais complicado, mais polêmico, mais altivo, para não dizer outra palavra, de todos eles, o Oswald de Andrade. Por que eu estou dizendo isso? Na hora que a gente começa a entender quem foram essas pessoas e a importância delas na Semana de Arte Moderna, a gente consegue perceber que ela tem muito mais histórias, é bem interessante, bem divertida. Pena que a gente vai ter pouco tempo para falar sobre isso. Bom, uma linguagem coloquial e vulgar, o abandono do formalismo, liberdade de expressão. Professor, o senhor está falando de literatura ou de arte? Não dá para você desvincular as duas. Literatura, arte, arquitetura, produção, conhecimentos novos, eles caminham juntos na Semana de Arte Moderna. Aqui, uma amostra dos cartazes, do folder, da capa do livreto que falava sobre a Semana de Arte Moderna e a descrição do que aconteceu nos 3 dias. Quais foram os 3 dias? 13 de fevereiro, 15 de fevereiro, 17 de fevereiro. O objetivo era ter mais eventos durante a semana no Teatro Municipal de São Paulo. Primeiro dia, teatro lotado, choque e repúdio da plateia, que era muito conservadora, muito ligada à arte do século XIX. Graça Aranha faz um discurso que às vezes apoiava, deixava uma liberdade, um pensamento assim, será que ele está apoiando mesmo? Né? Apresentações musicais e muita gente saindo falando bem e falando mal. Talvez tenha sido isso, o fato da Semana de Arte Moderna chamar tanta atenção. Segundo dia, 2 dias depois do primeiro, né? Aplauso, vaia, mais aplauso, vaia novamente, aplauso, vaia. Tem gente, fofocas, tem gente que diz que o próprio Oswald de Andrade contratou alguns universitários para fazer as vaias para criar um tumulto, uma efervescência. Fofocas, não se tem nada certo. Gritaria, Ronald Carvalho recita Os Sapos de Manuel Bandeira. Quem já viu a poesia, é uma poesia que não faz sentido nada com nada, porque fala de sapos. Mas quando você vai entender a metáfora, ele chama Sapo Boi, um cara que é pouco conhecido da literatura brasileira, chamado Olavo Bilac. No terceiro dia, dia 17, Vila Lobos, um dos expoentes da música da época, né, música erudita, vai de chinelo porque o dedão do pé dele estava machucado. Bom, isso é assunto para literatura, mas a gente vai trabalhar aqui com arte. Teatro Municipal de São Paulo foi o local escolhido, mas só tem um detalhe que talvez alguns de vocês não tenham prestado atenção. Foi um evento que aconteceu em São Paulo, trazendo gente do Rio de Janeiro, mas foi um evento localizado. Não se espalhou pelo resto do Brasil. E mais ainda, os frequentadores, a classe que foi afetada foi a elite, porque de um lado estava Oswald de Andrade com os modernistas, do outro uma figura antagônica chamada Monteiro Lobato com
os mais conservadores. E aí você tem a sensação de que nós temos uma luta de herói e bandido, mocinho e bandido. Não é bem assim. Eram pontos de vista diferentes. Vamos falar sobre alguns personagens importantes na arte, especificamente da Semana de Arte Moderna. Eu vou citar alguns nomes que você tem que ter atenção e ter uma noção de que eles existem. Emiliano de Cavalcante. Quem foi Emiliano de Cavalcante? Um dos integrantes da Semana de Arte Moderna, que era carioca e não paulista. Professor, por que chamar um carioca e fazer ele sair de uma cidade a outra? Por quê? Porque os cariocas e os paulistas ainda hoje acreditam que a arte brasileira esteja centrada nesses dois locais, porque a Semana de Arte Moderna começa com eles. Eu sempre brinco sobre isso, né? A arte no Brasil, cariocas e paulistas, e a arte regional, o Nordeste em particular. É um pouquinho aí para vocês pensarem sobre como a gente ainda é visto, sabendo que culturalmente a gente tem muito a oferecer para o país inteiro. Mas voltemos à Semana de Arte Moderna. Como reconhecer o trabalho de Cavalcante? A mulata brasileira. Termo que hoje todo mundo sabe que é pejorativo, mas era muito utilizado por essa mulher preta, né, que passa a ser o padrão de beleza. Aí é que entra o diferencial da obra de Cavalcante. E ele compara essa mulher preta, essa mulher negra, do início do século XX, à mulher bonita, que até então ninguém fazia. Né? E aí ele começa a pintar em suas obras mulheres pretas com lábios carnudos, seios mais fartos, curvas e volumes maiores, e vende esta mulher, literalmente, num processo de sexualização, não dá para correr disso, né? E principalmente com o que o Brasil transborda naquele período. Samba, sensualidade, mulheres, frutas, cores de peles variadas. Pronto, acabei de entender a obra do Di Cavalcante. Professor, mas tem uma geometrização, porque o Di Cavalcante, assim como outros artistas, vai beber na fonte dos europeus, em particular de um estilo chamado de cubismo. Por isso tem essa geometrização tão nítida. Samba, por exemplo, é uma obra que foi perdida no incêndio, mas isso é uma outra história. E aqui é a foto de Cavalcante já caminhando na terceira idade. Segundo artista importante, uma figura feminina chamada Anita Malfatti. Atenção a esse nome. Anita Malfatti veio da Europa, sofreu preconceito da crítica de Monteiro Lobato em 1917 e era a única do grupo que talvez, além de ser mulher, não era rica. Então tem relatos que você não sabe o que aconteceu com a obra de Anita Malfatti ao longo do período pós-Semana de Arte Moderna. Uma coisa é certa, a obra dela chama atenção por causa dessa essência que ao mesmo tempo é muito colorida, mas muito triste. Né? Paranoia ou mistificação é justamente uma crítica que Monteiro Lobato faz e detona, acaba com o trabalho da Anita Malfatti. Gente, sendo mulher, pintora, que era uma profissão masculina no início do século XX, como é que esta artista conseguiria sobreviver depois disso e ainda, né, ser convencida a participar da Semana de Arte Moderna pelo Mário de Andrade? Ficam as indagações. Aqui, né, novamente a fofoca, momento fofoca. Diz a história, umas fofocas, alguns boatos, que ela era apaixonada pelo Mário de Andrade. E aí, gente, você tem uma série de retratos do Mário de Andrade. Talvez sim, talvez não. De qualquer forma, a Anita Malfatti teve que, ao final da vida, dar aulas de arte acadêmica, fugindo ao modernismo que ela instaurou no Brasil para poder sobreviver. É o artista. Lazar Segal, um pintor europeu, um pintor russo, que veio ao Brasil, apaixonou-se pelo país, que é uma coisa muito fácil de acontecer, e começou a representar o Brasil com a visão dele. Ele traz na bagagem, assim como a Anita Malfatti, o expressionismo. Só que a visão dele é uma visão eurocêntrica, europeia, sobre o homem brasileiro. O professor parece uma figura animalesca, porque é a visão de europeu sobre o homem preto brasileiro, o homem negro brasileiro. Bom, eu estou falando de 1922. Ainda existe esse racismo pelos europeus, pelo povo brasileiro, pelo homem preto, em 2022, 100 anos se passaram, será que mudou alguma coisa? Vicente do Rego Monteiro. Este artista é um capítulo à parte, porque, tecnicamente falando, ele era o mais jovem dos artistas presentes na Semana de Arte Moderna. Só que o sucesso dele foi tão grande fora do Brasil, na Europa, que o próprio Pablo Picasso, esse mesmo, o próprio Pablo Picasso,
o maior artista do cubismo europeu, elogiou o trabalho do Vicente do Rego Monteiro. Professor, o que tinha de tão diferencial na obra dele? Seres humanos, natureza morta, retratos, sensualidade, sinuosidade e um estilo único de fazer obras de arte que até então ninguém tinha feito nada similar. O interessante sobre a obra do Vicente do Rego Monteiro é que ele trabalha com a religiosidade, uma releitura da Pietà de Michelangelo, só que parece que você está brincando com a areia da praia, em volumes. Então, a influência cubista dele é bem específica. Estamos finalizando nossos artistas da Semana de Arte Moderna e citar uma figura na escultura chamada Victor Brecheret. O que é que o Victor Brecheret traz de diferencial? A obra do Brecheret, ele é, como escultor, artista de vanguarda, literalmente abstrato. Na prática, professor, o que é aquilo ali? Eu vou dar o título da obra e deixar vocês pensarem. O índio e o sua para. Eu vou repetir para ajudar a minha intérprete. Sua para. Isso é bem complicado. O que significa? É um termo indígena. Gente, a quantidade de terminologias e influências da arte indígena brasileira sobre o nosso cotidiano é tão grande quanto a nossa ignorância. O interessante perceber é que ele busca na escola Bauhaus, já falamos disso em outras aulas, ele busca na influência europeia, como todos os outros artistas modernistas brasileiros, que vão ter como referência a arte europeia, uma nova maneira de fazer esculturas. Espera aí, essa escultura é bonita, professor, mas qual foi o problema? Gente, o que é aquilo? Eu não sei. Mas também não preciso saber. Por quê? Eu preciso achar realmente o significado na obra, ou eu preciso simplesmente sentir a obra. Ela pode me trazer alguma coisa, pode não significar nada. Liberdade que a arte moderna permite. Liberdade que a Semana de Arte Moderna permite. Está aí o motivo dela ser tão questionadora. Por quê? Porque até então você queria, com os conservadores, ver um quadro onde tivesse um barco. É bonito? É bonito. Você queria um quadro onde tivesse uma árvore. Ou então aquela casinha que vocês fazem, a casinha com um pé de maçã, uma chaminé. Toda casa de São Luís tem uma chaminé, né? Porque a gente tem um frio enorme aqui na cidade. Uma chaminé, a casinha, a cerca baixa, porque é muito seguro você colocar uma cerca baixa, um muro baixo na casa. Bom, essa visão que eu acabei de dizer para vocês é uma visão extremamente conservadora, mas também europeia. Né? Não faz parte do nosso contexto, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, na hora que eu começo a ter liberdade de criar novas situações, né, eu tenho o conceito da Semana de Arte Moderna. Ah, professor, mas espera aí. Se o senhor está falando isso, por que o Monumento aos Bandeirantes, que já dá uma outra discussão, olha aí os haters de plantão, não vamos entrar no motivo dos bandeirantes. Vamos deixar para o meu amigo Jereba falar sobre história. Mas é interessante perceber que o Monumento aos Bandeirantes ainda dá a sensação de pessoas. Só que essas pessoas não são pessoas como vocês conhecem. Parecem manequins, marionetes. Então significa dizer que essas pessoas, esculpidas em pedra, são uma visão contemporânea, ou melhor, uma visão moderna, quase geométrica, quase cubista, quase abstrata, da visão do artista. A liberdade que eu estou falando para vocês em todo momento. Eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de pessoas envolvidas, além dos que eu já falei. Então, era muita gente da Semana de Arte Moderna. Arquitetos, escritores, pintores, músicos, escultores. Eu não vou citar o nome de todo mundo, né? Corre lá no YouTube, quando estiver no YouTube, dá uma parada no vídeo e olhe lá. Mas, falar de alguns deles. Por exemplo, o Antônio Gomide, a Regina Graz Gomide e o John Graz. Eu coloquei os três porque os nomes têm similaridades. Irmão, marido, mulher, esposa, mulheres na Semana de Arte Moderna. Pronto, chegamos no nosso mote principal. Mulheres na Semana de Arte Moderna. Eu vou repetir para quem não prestou atenção no início. Ser pintor, ser escultor ou arquiteto não era profissão para mulher no início do século XX, em lugar nenhum do mundo. Imagine no Brasil, que já estava assim, anos-luz de atraso. Então, uma mulher pintora, minha amiga, tem alguma coisa errada com você. Uma mulher artista, isso é coisa de vagabundo. Né? Até hoje eu recebo como artista alguns comentários desses. E é lamentável ainda ouvir isso. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Ela não esteve presente fisicamente na Semana de Arte Moderna. Não tinha nenhuma obra fisicamente presente na Semana de Arte Moderna da Tarsila do Amaral. Mas se ela não estava, não tinha quadro dela, o que acha que ela está fazendo no modernismo? Pois é. A Tarsila só veio ao Brasil 2 anos depois. E aí,
Se sabe que ela, em função da amizade com a Anita Malfatti, enviou uma série de documentos para o Brasil que serviram de base, né, para essa validação da Semana de Arte Moderna. Nota: 3 fases importantes da obra de Tarsila do Amaral: fase para o Brasil, fase antropofágica e a fase social. Você já deve ter visto, com certeza, quadros desse tipo. Fase para o Brasil: casinhas bonitinhas, casinhas pobres. Olha que bonitinho. Casa de pobre é muito bonitinho, coloridinho, tudo fofinho. A visão de uma mulher que, mesmo sendo artista, era rica, sempre foi rica, e a visão dela como artista daquela pobreza, daquela miserabilidade do início do século XX. Né? É a coisa de você romantizar, mas colocar uma carinha mais bonita. Não estou criticando, eu só estou colocando para que vocês pensem. Aliás, estou criticando sim. Eu já vi esse quadro do Pezão, professor. Nome do quadro: Abaporu. Eu já pintei esse quadro na escola. O que é o Abaporu? Só para a gente entender. O conceito do antropofagismo, ou a fase antropofágica, é uma fase que ela vai beber na fonte das vanguardas europeias. Cubismo, fauvismo, expressionismo, um pouco do futurismo, uma pitada de surrealismo, mistura tudinho, faz um goró e come. Depois vomita. Como assim, professor? Está aqui o conceito do antropofagismo. Antropófago é aquele que come carne humana para absorver as características. Na prática, um homem do Nordeste, um homem nu, porque ele nasce nu, ele nasce no sertão. A visão dela desse cacto seria o mandacaru nordestino, o sol quente, o homem com o pé enorme no chão, porque ele passa fome na terra dele, mas ele não larga a terra dele. Ele ama a terra dele. Ele pode sofrer. Expressionismo. Colorido ao extremo, fauvismo. Formas mais orgânicas e geométricas, mesmo que sejam sinuosas, cubismo. Eu até arrisco a dizer que o nosso amigo Oscar Niemeyer vai beber na fonte dos modernistas, nas formas e curvas, para criar, por exemplo, Brasília. Fica a dica bem aí. O Abaporu e a Lua. E, por último, de Tarsila do Amaral, a fase social, a fase operária. Professor, o que é a fase social ou a fase operária? Pense, eu já vi esse quadro inúmeras vezes nos livros de filosofia, nos livros de história, no livro de arte. Eu já pintei esse quadro, eu já vi outras leituras deles com figuras da música. Gente, por que esse quadro é tão preterido? Deixa eu voltar bem aqui. Por que esse quadro é tão preterido na Semana de Arte Moderna? São Paulo, início do século XX, 1900 e alguma coisa, a cidade de São Paulo, começa a crescer de maneira industrial. Se você for a São Paulo ou ao Rio, principalmente essas duas cidades do sudeste do país, você vai ver que a base dos trabalhadores, inclusive os parentes mais distantes das pessoas que moram em comunidades, bairros mais carentes, bairros mais simples, em maioria são nordestinos. Houve um período gigantesco de êxodo, onde as pessoas saíam daqui do Nordeste para tentar uma vida melhor, abre aspas, na cidade grande. Alguns autores, inclusive da literatura, trabalham com isso. Vou dar uma dica para vocês, chama-se Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Que nesse exato momento eu e os meus alunos de teatro, a gente está num processo de montagem. Professor, o que tem tão interessante? Gente, São Paulo foi construído com trabalho braçal, não só de nordestinos, mas de imigrantes que vieram de outros países na tentativa de fazer um pé de meia, uma vida melhor. Mas só sobravam, por falta de especialização, os trabalhos mais simplórios. Eu vou ser vigia, eu vou ser porteiro, eu vou ser da fábrica, eu vou trabalhar 10, 12 horas por dia, os meus direitos trabalhistas vão ser os menores. Agora eu entendi a fase social. Então eu vou questionar nesse quadro por que tem gente do mundo inteiro, inclusive nordestinos, que não tem especialidade nenhuma, especialização nenhuma, trabalham em triplo e ganham mínimo. Moram em casas minúsculas ou então em áreas que ninguém gostaria de morar porque são áreas de risco. Fica a pensar sobre isso. E a gente vai fechar aqui com o Celso Antônio Vieira, que não é parte da Semana de Arte Moderna, é maranhense. Olha que interessante, teve contato com Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral na Europa, é um artista de Caxias do Maranhão e recebeu uma série de críticas por causa da liberdade da obra dele, que começava a fugir dos padrões acadêmicos, nada de figuras perfeitas. Algumas críticas feitas ao do jornal da época sobre o Celso Antônio Silveira. Um símbolo monstruoso, é uma estátua irreconhecível,
barrigudona e de roupão de granito, como se for um símbolo do banista ou do afogado desconhecido. Nota, novamente, ele não esteve na Semana de Arte Moderna, mas ele é considerado nosso modernista, nossa prata da casa maranhense. Fiquem, pesquisa sobre ele, é bem interessante. Um abraço. Professor Marco Domingues, fui.